Se eu vou publicar esse desabafo, não. Esse desabafo político fica só para quem assistiu a live, porque é isso. Se torna membro, assiste o VOD completo, que aí você vê toda a análise. Mas, cumprindo a minha promessa, o Ricardo Molina USA, um canal que a gente já viu aqui, falando sobre como é ser pobre nos Estados Unidos, fez um vídeo alguns meses atrás falando sobre quanto custa um infarto nos Estados Unidos. Então, vamos ver. Quanto será que custa um infarto nos Estados Unidos? Olha aqui. O homem foi lá. Inclusive o canal dele é muito bom, tá, gente? Sigam aí. O canal do Ricardo Molina é muito legal. Traz informações muito interessantes e muito bacanas sobre como é viver a vida nos Estados Unidos da América. Vamos ver. É verdade que a saúde é muito cara nos Estados Unidos? É verdade. Quer saber quanto custa ter um ataque cardíaco aqui nos Estados Unidos, como eu tive essa semana? Eu vou te contar, tá? É uma história cômica se não fosse trágica. Ricardo, eu dei uma risadinha de solidariedade, tá? Exatamente, é uma risadinha cômica se não fosse trágica. Trágica se não fosse cômica. Por isso eu escolhi, né, como pano de fundo aqui, o Hospital de Celebration, o Advent Health. Está dentro da cidade e foi um dos motivos porque eu escolhi morar aqui, tá pertinho de hospital. Bom, essa semana eu fiz 59 anos e fui no cardiologista, exame de rotina, minha saúde é boa, muito boa. Eu tenho uma saúde de ferro, assim. Mas eu tenho um histórico familiar. Meu pai e meu irmão tiveram um problema de coração e o médico então achou que eu devia pedir uns exames aí para check-up. Um deles é o stress test, aquele teste de esteira. Você caminha a cada 30 segundos na esteira, ela acelera um pouco, inclina um pouquinho e tal. E de acordo... Teste de estresse é você tentar colocar a linha na agulha sem poder fazer assim, sem colocar a linha na boca e deixar ela retinha. Esse é o teste de estresse. Você vai tentando, até uma hora que você explode. Com a idade, você precisa caminhar até chegar lá num determinado batimento cardíaco, que no meu era 138 ou 139. E o enfermeiro lá me disse o seguinte, falou, olha, nosso objetivo é esse, mas se você aguentar, você continua, vai no teu limite, tá? E assim foi, depois de 6 minutos lá, atingi 138, e continuei mais uns 2 minutos, a esteira acelerando e subindo, né? E aí, até o tempo que deu, eu falei stop, né? Ele pediu para falar, eu falei stop. Ele pegou e parou a esteira de uma hora para outra, eu nem desacelerei, caminhei mais devagar, nada. E sentei lá na maca, ali na sala de exame. Ele mexeu na papelada e tal, e aí falou, bom, vamos lá agora, porque depois da esteira você faz um ecocardiograma, tipo um ultrassom, né? Aí eu só falei para ele assim, ó, espera um pouquinho, porque minha vista tá turva. Aí eu falei, como? Vista turva? Eu falei, meu, se arrependimento matasse, que eu tava bem, eu podia ter ido andando até a sala e tal. Aí ele veio medir minha pressão, e tinha caído bastante. Minha pressão na média ali, que eu tomo remédio, é 13/9, 14/10, e ele mediu, já estava 8/5/6, né? Me deu uma água, né? Esperou mais uns 2, 3 minutos, mediu de novo a pressão, estava 6/4. E eu vi pela cara dele que a situação era séria. Aí ele chamou, eu estava no 3º andar do hospital, dentro do hospital, no 3º andar, que é a área da cardiologia, mas é ambulatorial. Aí ele chamou um cardiologista que estava lá, né? Ele veio, falou da pressão, conversaram, o cardiologista falou, chama o pessoal da emergência. A emergência, o pronto-socorro, é no térreo do hospital, era só descer 2 andares de elevador. Quando deu uns 5 minutos mais ou menos, me entram 6 bombeiros na sala. Nossa. Eles chamaram o... Eu só vim tirar uma unha que estava encravada. Por que tem gente com um machado e uma mangueira aqui dentro? Bombeiro e ambulância. Sabe quando você vê os bombeiros e ambulância sempre passando junto para ir atender alguém? Acabei de descobrir que aquilo é o protocolo para socorrer quem está com suspeita de ataque cardíaco. Então eles entraram na sala com a maca deles de emergência e começaram a falar, Coitado, heart attack. Eu olhei e falei, quem será? Aí eu vi que era eu. Aí eu consciente falando Indo com eles, aí, eles veem com aquele defibrilador, né? Se você tiver alguma parada, eles ali te ressuscitam ali, né? Cara, e aí começou esse protocolo. Eu falei, gente, eu tô bem. O médico já tinha me dado, acho que uma glicose para recuperar, eu já estava super bem. Mas não teve jeito, cara. Eles me colocaram na maquinha do bombeiro, me desceram até o térreo do hospital, no pronto-socorro do hospital,
E aí lá fui recebido pela cardiologista do pronto-socorro. E a mesma história, todas as perguntas. Se eu estava consciente, dor no braço, dor no peito, falta de ar. Eu falei, não, eu estou consciente, nada de dor, nada de nada. E isso é só por conta do esforço que eu fiz, foi muito grande lá na esteira, parei rápido, né? Mas agora eu já estou bem, eu quero ir embora, né? E ela falou, não posso te liberar, eu preciso descartar essa possibilidade. Eu perguntei, por quê? Você acha que estou tendo heart attack? Porque você vai pagar 90 mil dólares sim. A política da empresa do hospital é te dar aqui essa nota promissória para você pagar. Porque falou, um dos sintomas de queda de pressão após esforço é veia entupida, placa na veia, né? E agora, o único jeito de ter certeza absoluta que você não está com veia entupida é fazendo um cateterismo, né? Aquele exame que enfia um catéter em você, vai até o coração, examina todas as veias e tal. Eu tinha 90% de certeza que eu não estava tendo um ataque cardíaco, mas 10%, né, ainda ficava. Falei, vai que, né? Eu nunca fiz um exame desse, nunca vi, né, veia nenhuma. Se eu tivesse 100%, eu ia fazer uma coisa que eu vou te ensinar nesse vídeo. O que acontece numa situação dessa, onde o médico quer te internar, quer fazer um exame, e você não quer? Você pode recusar o conselho médico aqui. Eu podia falar para ela, falei, eu não quero. Ela ia fazer eu assinar um termo, né? E eu ia embora do hospital sem o conselho médico. E esse termo, evidentemente, isenta ela de responsabilidade, né? Tem gente aqui nos Estados Unidos que já entra no hospital com esse termo médico assinado e notarizado, sabe? Porque se começar a ter algum problema, ele já saca o termo e entrega lá. Se eu achar na internet, eu deixo aqui no link do vídeo para você, esse termo aí que é usado pelos hospitais, tá? Tem uma exceção. Quando o médico acha que você não está no pleno gozo das suas faculdades mentais, ou seja, se você está drogado, né? Se você está com consciência alterada, ou se você está com alguma patologia, uma demência, né, alguma coisa, você não pode tomar a melhor decisão por você. Aí o médico, ele impõe a vontade dele, até vir um familiar responsável por você, e aí sim tomar a decisão. O foda é quando você tá permanentemente nessa situação de não tomar as melhores decisões na sua vida, né? Aí é complicado. Aí é difícil, né? Já passaram por isso? E você tomar uma decisão atrás da outra e perceber que ela não foi a melhor decisão da sua vida? Eu preciso de um termo para isso, para poder tornar isso um instrumento jurídico legal. Fizeram isso? Sejam sinceros. Sejam sinceros. Mas vamos lá, como eu estava com 10% de dúvida, só 90% de certeza, eu topei em fazer o cateterismo. Isso era 11 horas da manhã, e ainda falei para a médica, falei, então tá, vamos fazer, você me libera hoje? Eu tinha live para fazer isso na quarta-feira. Falei, você me libera hoje? Ela falou, eu não prometo, mas se for tudo bem eu libero. Então tá, eu lá na maquinha, deitei, aí ele começou a me levar pelos corredores e tal, e aí passei por uma placa, tal, centro cirúrgico. Aí eu falei, será que é no mesmo caminho do centro cirúrgico, a sala de exame? Até que ele me pôs lá no preparatório, vieram os enfermeiros lá, começaram a me limpar, me depilar, me colocar uma touquinha. Aí eu falei, para onde nós vamos? Ele falou, para o cateterismo. Eu falei, mas... Aquele processo do Monstros S.A., né? Temos um 2319, temos um 2319. E o Molina, e a galera chegando com a roupinha da energia nuclear, chegando no Molina para poder fazer todo o cateterismo. Mas onde é? É no centro cirúrgico. Eu não sabia, nunca tinha feito, né? Cateterismo é uma cirurgia. E foi assim, na quarta-feira, que eu fui fazer o cateterismo para ter certeza que eu não estava tendo um ataque cardíaco. E cada veia que a médica entrava, ela falava, tá limpa essa, tá limpa essa. Numa delas, só que ela falou assim, olha, aqui tem uma coisinha bem pequenininha, mas não afeta nada, tal. E aí depois de 1 hora de exame, falou, parabéns, suas vezes estão muito boas. Eu lá na mesa de cirurgia, consciente, né, porque você respira, inspira conforme ela fala, tal. A coisa que eu falei para ela, posso ir para casa? Ela riu e falou, vamos ver. Bom, saí do centro cirúrgico, descansa, aí fui pro quarto, né, não me deixavam levantar, né, nem no banheiro eu pude. Bom, e eu só falava, entrava alguém na sala, eu falei, já veio me dar alta? Posso ir embora? Não. Dormi no hospital. E a conta do hospital assim, né?
Posso ir? Não. E agora? Não. E agora? Não. Posso ir? Peraí. Agora pode. Pode ir embora. Fui sair do hospital no próximo dia, 4 horas da tarde. E aquele ataque cardíaco que eu não tive na quarta-feira, eu tive quando veio a moça me dar alta e falar da conta. Que, sabe quanto vai ficar essa brincadeira? Ela me falou entre 35 e 40 mil dólares, tá? Eu tenho plano de saúde, seguro, deve pagar a maior parte. Eu tenho um limite de pagamento do meu plano é 5 mil por ano. Já gastei uns 1.500 esse ano. Eu deveria pagar só mais 3 mil, 3.500. Isso se o plano concordar em pagar tudo. Porque às vezes o plano também não paga de boa vontade tudo. Você tem que brigar com o plano. E agora vai começar essa romaria. Eu vou começar a receber em casa um monte de conta. A conta da internação, a conta da anestesia, a conta do cateterismo, a conta da médica que fez, a conta do médico que ajudou, vê um monte de conta. Senhor Molina, o senhor pediu um café Nespresso descafeinado durante a sua estadia? A gente anotou aqui e $7, tá? Tá. Você chegou a pegar água do galão? Água natural ou gelada? O copo de 200 ml da natural é 1,50 e da gelada é 2. Mas pegou 8 copos, tá? São $16, seu Molina. Tá bom. Você por acaso respirou enquanto esteve no hospital? Quantos centímetros cúbicos de ar você ingeriu? Só pra gente analisar aqui rapidinho. Entendi. Então o senhor respirou um tanque de oxigênio inteiro. Seu Molina. Seu Molina. Seu Molina. Você já fez a hipoteca da sua casa? Pense nisso. Avalie essa opção. Você precisa fazer um mestrado para entender uma conta de hospital. Aí você junta tudo. Mas tem Adidas por R$ 59,90. Os grátis. Ver o que o plano está pagando, quanto você está pagando de coparticipação daquilo, começa a negociar com o teu plano, por que ele não quer pagar, tal. É um parto isso. E por isso que eu falo para todo. O parto, seu Molina, na verdade sai $25 mil, tá? Não entrou na conta aqui. O senhor deu 3 descargas? Na nossa estadia básica, no Standard Home Hospital, são só 2, hein? Vai faltar água pro data center do Marquinho, hein? Marquinho Zuckerberg vai precisar dessa água, seu Molina. E aí? Aí é complicado, né? Seu Molina. Seu Molina. Complicado, seu Molina. Seu Molina. Veja bem. Todo mundo tem que ganhar. Você e o Mark Zuckerberg. Posso eu penhorar meu Adidas. Do mundo, né? Você só vai para o hospital em caso de extrema emergência. Se você estiver tendo um derrame, um acidente com fratura, um infarto, aí você tem que ir mesmo e tem que passar por isso e saber que vai vir uma conta exagerada. Aí não dá, né? Caso contrário, você vai fazer as coisas em ambulatórios, em clínicas de teste, que além de ser muito mais barato, né, você evita esse tipo de problema pelo que eu passei. É basicamente a reabilitação da alquimia e da feitiçaria, né? Os caras vão começar a se consultar com o mestre dos magos para evitar ir pro hospital, já que o cara vai cobrar mais barato. Que loucura, mano, que loucura. Tem um amigo meu, o Igor, que é infectologista. Um grande abraço pro Igor, pra família, um queridíssimo. E uma vez, há muitos anos atrás, bem no comecinho da pandemia, a gente fez uma live no Instagram que a gente falou sobre as questões relacionadas à saúde do Covid. E aí, ele comentou comigo, isso lá 6 anos atrás. E ele falava pra mim que havia uma questão de saúde muito grave nos Estados Unidos, que era o fato de que muita gente lá começava a passar mal, só ligava pra ambulância no momento que tava faltando ar, porque tinha medo de passar mal
e ser alguma outra coisa e ser cobrado da conta depois. Então você vê só como a ausência de uma estrutura pública e universal de saúde, que está submetida aos interesses dos planos de saúde privados, joga com a vida das pessoas, cara. Joga com a vida da rapaziada. Joga com a vida da galera. Fala assim, ó, a pessoa se arrisca a morrer, como o Molina falou agora. Você só vai pro hospital se você estiver tendo um AVC, um derrame, um aneurisma. Só nessas condições. Porque senão, é capaz de você só ter passado mal de leve e se endividar. Vocês lembram daquela cena da senhora sendo jogada, não sei se era uma senhora ou um senhor, que estava sendo atendido tal, e a pessoa foi jogada para fora do hospital. Jogada. Pegaram a pessoa na cama e colocaram lá para fora. Ó. Parecia que a notícia indigestão de Bolsonaro. Não. Não é isso. É paciente expulso do hospital contra Estados Unidos. Ó, isso aqui. 2023. Ó. O cara acabou o dinheiro, a rapaziada jogou o velho pra rua. Na rua. E é isso aí. E, mano, é nóis, mano. É nóis. E sabe por que isso acontece? Aqui é importante, porque vai ter gente que vai falar, ah, não, mas veja bem, isso é uma prática pontual de um lugar sem fiscalização, parará, piriri, pororó. Mano, isso daqui é o produto da lógica da saúde como objeto do lucro, como um objetivo de lucratividade. Quando a saúde se torna uma mercadoria, ela precisa ser explorada na direção da completação, não, né? Da completude também não, mas do processo de completar o ciclo do capital. Então, se a saúde é tratada como mercadoria, como parte desse circuito de valorização que termina com a lucratividade daquele que detém o meio de produção, daquele que detém aquilo que produz, né? Esse circuito que garante a produção desse circuito, a pessoa joga ela pra fora. Porque ela já dá prejuízo. O objetivo não é cuidar, é ganhar dinheiro. Acabou, ganhar dinheiro. A partir do momento que o sujeito tá lá no hospital, gastando recursos do hospital, tá lá, e não dá mais lucratividade, pimba. É isso que acontece. É literalmente isso que acontece. Ó que linda a Terra da Liberdade, né? E lá, eu tava no hospital, né, vendo Mas tem iPhone, SUS grátis. TV, tava falando, o Trump falando dessa briga dele com os democratas, que o governo aqui tá paralisado por falta de verba do orçamento. E qual é o motivo da briga? É o subsídio que o governo dá para os planos de saúde nos Estados Unidos. E eu deitado na maca do hospital vendo isso. O Trump, ele cortou esse subsídio que o governo dá, né, para a população que não pode pagar integralmente o plano de saúde. Isso acaba agora dia 31 de dezembro desse ano, tá? E os democratas, eles não querem liberar um orçamento adicional se o Trump não revisar essa situação. E foi ali, naquela situação, que eu me toquei como isso é importante. Por quê? Se acabar esse subsídio, quer dizer que os planos de saúde aqui vão voltar para 900, 800, $1.000 por mês. Tá? Hoje, como você só pode gastar 9% da tua renda familiar com saúde, o que ultrapassa aí 100, 200, 300, o governo paga para você. E a partir do ano que vem, talvez não tenha mais esse subsídio. E eu me toquei, um monte de gente vai parar de pagar o plano de saúde, vai ficar sem assistência médica aqui, né? E olha a conta que vem, né? Louco, dia de hospital, um dia e meio de hospital, um cateterismo, $40 mil. O que acontece se você não pagar essa conta? O hospital te executa. Alguns hospitais, eles perdoam dívida, outros... Meu Deus! Gente, executar nesse caso, tá? O meu exagero é teatral e proposital. O hospital não vai executar você, né? Mas numa lógica de eugenia, né? Inclusive teve uma lei que, se não me engano, foi no Canadá, que aprovaram eutanásia, ou queriam aprovar,
É isso aí. Legalizaram a eutanásia no Canadá para pessoas que não podiam pagar as contas do plano de saúde. Sabe qual é o nome disso? Eugenia. Sabe qual é o nome disso? Limpeza social. Higienismo social. Não é à toa que os canadenses, né, fazendo jus à sua tradição histórica, foram aqueles que inventaram o termo solução final quando eles queriam dar cabo à questão indígena, né? Pra você que não sabe, o Canadá, ai, que gente simpática, ai, que gente bacana, legal, né? O Canadá é o país onde as escolas católicas enterraram como indigentes centenas, milhares de crianças indígenas. Tá bom? Essa é a democracia liberal, gente. Não é legal? Negociam, fazem plano de pagamento, é verdade. Mas, na falta de acordo, o hospital processa o paciente. O paciente, às vezes, tem que abrir falência, pode até perder casa. Cara, que loucura que mora, isso, sabe? velho. É um problema sério dos Estados Unidos. Nem tudo nos Estados Unidos é bom, tá? Então foi por isso que eu quis gravar esse vídeo para você. Bom vídeo. Uma história, importante. né, a mais recente história da minha vida que aconteceu comigo, né? E que eu vi que dava para tirar dela algumas lições e passar para você nesse vídeo, tá? E assim é que eu gosto de fazer vídeo, mostrando o lado bom e lado ruim dos Estados Unidos. Um super atendimento com excesso de recurso, 6 bombeiros para me levar do terceiro para o primeiro andar Caiu do o dinheiro, hospital, tem que usar, né, mano? máquina de tudo que é tipo para todo lado, tudo que é tipo de exame feito na hora, etc. tal. Mas o lado ruim é que vem a conta de $40 mil e, no meu caso, eu vou conseguir pagar, mas muita gente, por exemplo, não ia, né, conseguir. Isso realmente não é legal, tá? Então pensa nisso, se você quer vir para os Estados Unidos, quer vir morar, né, é só a gente conhecer a realidade para tomar a decisão certa, tá bom? Se você quer falar comigo mais sobre imigração, sobre estilo de vida aqui na América, chama nesse WhatsApp aqui, né? Eu ou alguém da minha equipe vai poder te ajudar. E domingo que vem eu volto contando mais histórias de como é viver aqui, tá legal? Até o próximo domingo. Não, até terça tem vídeo, mas esses de história até o próximo domingo. Tchau. Bom demais, bom demais. Mandaram aqui no chat, não vai dar tempo de eu conferir essa informação, né? Então fica só como um comentário. Os Estados Unidos gastam 4 vezes o PIB de saúde do que o Brasil gasta e não tem saúde pública. Ou seja, 4 vezes mais orçamento que são disponibilizados única e exclusivamente para os subsídios e os incentivos fiscais de planos privados. E é uma tendência aqui no Brasil também, viu? Planos de saúde têm diminuído a cobertura em relação a algumas coisas. Planos de saúde também têm ganhado cada vez mais subsídio. É o desmonte do SUS, né? É a questão de zerar a fila dos exames, abatendo o imposto que os planos privados e os hospitais privados devem, né? Então, ao invés de você cobrar o imposto, cobrar o dinheiro para investir no SUS, comprar a máquina, você abate, você submete os pacientes, as pessoas que precisam ao hospital privado e você enfraquece o SUS de uma vez. Ó, mandaram aqui. A redação mandou aqui. A redação Nihil mandou aqui, ó. Esse aqui é o gasto federal do orçamento dos Estados Unidos. 2,6 trilhões de dólares. Quer dizer, essa é a projeção, né? Aqui, mais ou menos no Obamacare e tal, juntando tudo, dá 1,5, ou seja, Medicaid, se não me engano, o Medicaid e o Medicare são os 2 programas de subsídio da saúde dos Estados Unidos. Ó, o Medicare é um seguro federal para pessoas com 65 anos ou mais. O Medicaid é um programa conjunto federal e estadual para pessoas com renda limitada. Então são 2 seguros, né? Não é a saúde pública mesmo, acessível. É um seguro de saúde. Os caras gastam mais de 1,5 trilhão de dólares com seguro de saúde. Com seguro de saúde. Cara, que loucura, mano. Tudo isso é para plano de saúde e seguradora. Que loucura, mano.
Que loucura. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é uma loucura. É uma loucura. Agradeça todos os dias pelo Sistema Único de Saúde. Defenda o Sistema Único de Saúde e, principalmente, não caia na ladainha das raposas que dizem que a gente tem que só defender o SUS abstratamente. A gente tem que defender a ampliação do SUS, a ampliação do investimento público, o fim do teto de gastos. A gente tem que defender a estatização dos planos de saúde, a expropriação dos hospitais privados. Falar, hospital privado? Meu. Acabou. Estado operário. Hospital privado? Meu. Ciro Libanês? Beijo pra você. Agora você pertence a nós, a classe trabalhadora. Porra! É essa a vida que eu queria. É essa a vida que eu queria. Aí ficar doente, pô, aí, ó, hang loose, já era. Bom demais.